Este programa tem o apoio de Betclic. Começa mais uma jornada da Liga Portugal Betclic. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal Betclic, em nome do futebol. À 29ª jornada, o Sporting foi até casa do Estrela da Amadora vencer por 1-0 num jogo que teve apito inicial às 8h30 da noite. Apito inicial dado por David Silva, o árbitro desta partida. Pedro Henriques, bem-vindo mais uma vez a um Sem Falta. Vamos analisar este jogo. Logo ao minuto 10, queixavam-se do eventual penalti cometido por Langa na área do Estrela da Amadora. Os homens do Sporting, resta saber se havia motivos para tal. Boa decisão, portanto na área do Estrela, obviamente, o Bruno Langa em situação defensiva estica a sua perna direita e toca na bola com o pé, não rasteirando neste caso concreto o Fresneda, e que até cortou o esférico para a linha de baliza, portanto foi pontapé de canto e não havia motivo para pontapé de penalti, boa decisão. Houve depois ao minuto 19 um dos lances que marcará certamente este encontro, Pedro, muitas dificuldades nas imagens que nos foram chegando, nenhuma delas propriamente esclarecedora, mas agora que já passou o jogo e já tiveste acesso a todas as imagens, vamos saber se havia penalti sobre Stoica do Estrela da Amadora na área do Sporting, num lance que gerou muita reclamação por parte dos tricolores. Penalti de televisão. Portanto, depois de ver todos os lancinhos que foi compilando, isto é, as repetições, foram dadas várias, e tentar perceber, para já é uma carga nas costas sem bola. Ali a questão é a diferença entre o que é um contacto, quando os jogadores se movimentam, e era um bocadinho nisso que eu tinha, ou que estava, embora um bocadinho desconfiado, mas que estava quando falei no direto, e aquilo que é muitas vezes o jogador não parar o seu movimento e usar o corpo carregando nas costas o adversário, ainda por cima sem bola, porque as cargas, para já para serem corretas, têm que ser com o ombro contra a igual região do corpo, e tem que ser numa perspectiva sempre na disputa de bola, ou com a bola, uma distância chamada jogável. Na altura, no meu tempo, a lei dizia que era cerca de 3 metros, eles retiraram essa medida, mas obviamente que aquela bola vem no ar e portanto não está a ser disputada. Depois aqui a dúvida era se era o jogador de Estrela que estava a ganhar a posição em relação ao adversário, se até estava a recuar, e depois com pormenor a ver as repetições, por isso é que eu digo que é de televisão, fico com a ideia, e de resto é essa a minha ideia final, que o Fresneda acaba por carregar sem bola, fora de tempo, nas costas do Stoica, levando com que ele fosse mesmo ao chão, e portanto retirou da jogada, e por isso, não sendo um lance fácil, porque ainda por cima é um cruzamento e a bola não está lá, é uma molhada, vamos dizer assim, eu vou dar como má decisão, e portanto pontapé de penalti a favor do Estrela, que fica por assinalar. Fica por marcar um penalti a favor do Estrela, no lance a envolver Ivan Fresneda e Stoica na área ao minuto 19. Temos depois, ao minuto 45+2, o primeiro amarelo do jogo, que foi para Janssen, da Estrela da Amadora, 2 minutos para lá do tempo regulamentar da primeira parte. Sim, e bem mostrado, o Janssen acaba por chegar tarde, entrar fora de tempo, e ao esticar a perna esquerda acabou por acertar com o pé esquerdo no tornozelo, perna, vamos dizer tornozelo-perna, porque já um bocadinho acima do tornozelo, direita do Ullmann, e portanto é uma entrada dura, negligente, que foi bem sancionada disciplinarmente. Ao minuto 50, mais uma reclamação de penalti na área do Sporting por parte dos homens do Estrela da Amadora, desta feita por uma eventual falta sobre Doué. Havia motivos para isso? Não, Doué sobre o Luís Soares. Doué sobre o Soares. Então é o contrário, reclamavam os homens do Sporting um penalti na área do Sporting. Então esse é o caso deste minuto. Exatamente, e é um lance em que o Soares ficou na área a queixar-se do pé, e depois as repetições... aquele remate. Exatamente. Assim, meio em vôlei. Exatamente. Portanto, para mim, penalti de televisão, e vão 2. O Doué estica a perna direita, entra de sola, não toca na bola, e este aspecto é muito importante, e depois há aqui esta questão, bem, mas quem é que acerta em quem? Porque realmente ele, ao aparecer de sola e fazer o chamado pé em riste, o Luís Soares, como chega primeiro, tem que pontapear e portanto não consegue parar o pé, mas o facto é que acaba por levar com a sola do pé do E, porque ele se esticou completamente a perna, chegou tarde, chegou fora de tempo, não acertou na bola e no fundo faz o chamado pé em riste. Ora, o pé em riste normalmente é punido na lei é punido com livre direto, chamado jogo perigoso, mas para isso é preciso que não haja contacto. A partir do momento em que tu fazes pé em riste ou que fazes o jogo perigoso e promoves o contacto
no teu adversário, entras nos livros diretos. Aliás, o que diferencia os livros indiretos dos livros diretos é que os indiretos, as obstruções sem bola, o jogo perigoso, etc., é sempre sem contacto. A partir do momento que há contacto, entramos noutra área, ou pontapeaste o adversário, ou rasteiraste, o que quer que seja. E neste caso concreto, este jogo perigoso, pé em risco, com contacto, é punido com livro direto, sendo na área era castigo máximo. Não é um lance de fácil, porque em movimento normal, se é que o árbitro se apercebeu de toda a sua envolvência, fica a ideia que vão os dois, digamos, de pé para a bola e que o contacto aparentemente será normal na disputa de bola. Com a repetição fica tudo mais simples, no meu ponto de vista, de perceber que há mesmo um pé em risco, um jogador que não chega lá e apresenta a sola e acaba mesmo por acertar com os pitons no pé do Suárez e, portanto, para mim, mais um penalti, neste caso de televisão. Recordo que ao minuto 19 o Pedro também considera que ficou um penalti por marcar a favor do Estrela da Amadora. Agora ao minuto 50 também um a favor do Sporting. Ambos penaltis da consideração do Pedro de televisão. Temos depois ao minuto 56, Pedro, na tua opinião, a falta de um amarelo para Vaianidis do Sporting, que rendeu Ivan Fresneta na segunda parte. É aquele lance, não sei se recordem, que o Rodrigo Pinho fica perto da área, no chão. Com a bola completamente na posse do Estrela, neste caso, conforme estavam a atacar no corredor esquerdo, e depois a bola andou por ali, etc. Até que, quando o Sporting recuperou a bola, o árbitro interrompeu, ainda em zona defensiva, portanto, o Sporting recupera a bola em zona defensiva, para ir-se a beirar do estado do Rodrigo Pinho. Com as repetições, o que é que se vê? Vê-se que o Vaianidis vai... É sempre muito difícil nós dizermos se é um jogador que choca sem querer, se é o adversário que até se coloca lá à frente, mas há uma repetição por trás da baliza que me parece mais evidente. E o mais evidente significa que o Vaianidis podia claramente não ir contra as costas do Rodrigo Pinho, e ao fazê-lo falo com alguma intenção. Nós não podemos pôr na cabeça dos jogadores dizer que há intenção, portanto, isto é uma forma de eu dizer que eu acho que é muito deliberado aquele ir no sentido das costas do adversário e dar-lhe ali um cheirinho, desculpem a expressão. O árbitro não tem hipótese de ver. É muito futebolística a expressão, Pedro. É isso, pois, exatamente. O árbitro não tem hipótese de ver, porque realmente o lance não está lá, mas analisando o lance, para mim, seria livre direto e cartão amarelo. E ao minuto 57, aquilo que já começa a ser um quadro dentro da nossa liga, já foram várias as queixas de outros clubes relativamente à postura de Ullmann com os árbitros, e hoje volto a haver assim uma espécie de calor, digamos assim. Certo, aqui a questão é que o título para esta descrição deste lance, e pondo a fotografia, é ambos errados. Porque, obviamente, que o Ullmann, e as pessoas que vão se focar muito no facto do Ullmann ter esticado o braço direito e empurrado, não é empurrado de forma ostensiva, mas tirado o árbitro de cima dele. E, portanto, um comportamento incorreto, porque os jogadores não podem ter este tipo de contato. Uma coisa é levantar um jogador do chão, dar aquela palmadinha que às vezes se dá, o cumprimento, etc., que depois, curiosamente, eles depois vêm-se a cumprimentar mais à frente. Agora, o jogador também faz esta questão de esticar o braço direito para, digamos, empurrar o árbitro para trás, porque o árbitro foi falar em cima dele, e isto não pode acontecer. Portanto, o árbitro proporcionou toda esta circunstância. Eu não vou dizer que é cartão amarelo para o Ullmann, na perspectiva de que também acho que é muito injusto um jogador que, se tem alguém a falar em cima dele e que quer distância, obviamente, é normal também colocar a mão para que ele não se aproxime. Portanto, o árbitro acaba por potenciar, através de uma postura errada fisicamente, no sentido de se aproximar demasiado do jogador do Sporting, que o jogador do Sporting tivesse este tipo de reação. É lógico que a reação é também de advertência, mas aqui o que seria correto era amarelo para o árbitro e amarelo para o jogador. Ora, o jogador não pode mostrar amarelos ao árbitro, ninguém pode mostrar cartões amarelos ao árbitro, e é por isso que eu estou a tentar passar esta mensagem, que é, prefiro dizer, não vou ficar a dizer se é ou não é cartão amarelo, vou dizer o seguinte: ambos estão errados. O árbitro não se deve aproximar tanto do jogador para falar, porque não estamos a falar de uma situação normal, estamos a falar de uma situação de conflito, e portanto ele não pode ir ali cara a cara, e também obviamente que o Ullmann não pode, ainda por cima, sendo capitão, e esta é que é a questão ainda mais, sempre mais grave, ter este tipo de comportamento físico, que é, toma lá um empurrãozinho ligeiro, porque tu não podes aproximar de mim. À parte o comportamento físico, ressalta também às vezes um comportamento que parece de alguma arrogância na maneira como se dirige àquilo que é a autoridade na partida. Sim, sabes, é que é assim, é que se isto fosse uma situação muito isolada, se calhar nem estávamos a dar grande importância. O problema é que o Ullmann tem vindo a acumular muitas situações de protesto, contestação. Depois, no outro dia, também não se exprimiu, no meu ponto de vista, de forma mais correta, quando quis dizer, e se calhar não se exprimiu porque ainda não domina completamente a língua, quando ele disse que, a dado momento numa entrevista, que aprendia a falar português para poder falar com os árbitros. Ora, um jogador, quando vai para onde quer que seja, não vai aprender para falar com os árbitros. Sim. Vai aprender para se integrar na sociedade, no clube, tudo e mais alguma coisa. E depois, como consequência, sendo capitão, isso vai-lhe facilitar, neste caso, o diálogo específico
em relação a uma equipa de arbitragem. Agora, não pode dizer, vou aprender para falar com os árbitros. E é um bocadinho esta imagem que está muito a carregar o Ullmann e depois começa a ser potenciada. E, portanto, por um lado, há razões, porque realmente o Ullmann nem sempre tem a atitude mais correta em termos de postura verbal e, obviamente, postura física, mas depois também há o exagerar no carregar no Ullmann, porque qualquer coisa que ele faça, já estão lá os holofotes todos para dizer, pois, lá está ele a fazer mais do mesmo. Eu acho é que todos deviam evitar isto, o Ullmann devia ter mais cuidado e, neste caso, o árbitro, sabendo de por cima que este jogador, porque os árbitros são os jogadores, têm normalmente este tipo de maior complicação, devia ter este cuidado na sua body language, na sua aproximação, na forma como falava com o jogador, na abordagem que teve e sobretudo, não deixar potenciar esta situação que, se fores ver e vais agora às redes sociais, vais-te a perceber que mais de qualquer lance técnico do jogo é este que estão neste momento a carregar e vai ver as televisões em rodapé e o que é que está a passar neste momento. E ao minuto 70 temos novo lance na área do Sporting. Ora, Maxi Araújo, assim numa espécie de carrinho, com o braço apoiado no chão, acaba por desviar a bola e pareceu-me que foi com o braço, mas não tive essas repetições, Pedro. Dirás tu. Sim, mas sem penalti, sim, sem penalti. É a chamada mão de apoio. Após o remate do Giovane, a bola vai ao braço direito do Maxi Araújo, que está a ir com o seu braço na direção do sol, em apoio à sua queda. Ora, os jogadores, quando em queda, têm sempre este direito, e parece que a expressão é um bocado estranha, mas é mesmo isso, direito de apoiar a mão no solo, sobretudo quando esse apoio é na vertical. Ele até tem o cuidado de, quando há o remate, ter as duas mãos atrás das costas para não dar a tal volumetria. Quando há o remate, ele projeta o corpo à frente, apoia o seu braço direito na perspectiva da queda, porque mandou os pés para a frente, lá está para dar o corpo às balas, como se costuma dizer, e é quando está a apoiar o braço que leva com a bola. E esta é a mesma expressão correta, leva com a bola. E, portanto, isto é uma atenuante que está bem discriminada na Lei 12, no sentido de não é para penalizar, neste caso correto, não haver penalti. Ao minuto 87 temos novo amarelo, desta feita para Rui Silva, por perda de tempo. Está tudo dito, perdeu tempo na marcação a colocar a bola no pontapé de baliza e o árbitro mostrou-lhe cartão amarelo. Ao minuto 89 ainda, amarelo brincada do Estrela da Amadora. Sim, é aquele lance com o Maxi Araújo em que o árbitro não considerou nada, no sentido de haver nenhuma irregularidade, penso que até o recomeço era com lançamento, não quero estar a mentir, e depois ficou, porque a televisão depois não mostra tudo, passou para outras coisas e depois só se vê o árbitro a correr para o Encada e para o Maxi Araújo para mostrar amarelo em Encada. Portanto, eu deduzo que ele, ao ter ficado ali com o Maxi Araújo na discussão, terá tido algum comportamento, quer físico, quer verbal, que o árbitro se apercebeu. Estava e também junto deles e fora da imagem o fiscal de linha, provavelmente poderá ter sido. Sim, o árbitro, poderá ter sido o árbitro assistente também, que estando mais próximo, ouviu ou percebeu-se de alguma coisa e que terá dado indicação. Portanto, eu este lance, até porque não temos imagens perfeitas, vou dar como o tal comportamento incorreto antidesportivo do Encada em relação ao Maxi Araújo e que foi penalizado com cartão amarelo. Ao minuto 90 temos, Pedro, o último lance deste encontro, um amarelo para Van Odiong, da equipa do Estrela da Amadora. E é bem mostrado porque é uma bola metida em profundidade para o ataque do Estrela e o Van Odiong acaba por se desinteressar completamente da bola, sabendo que a bola ia cair ali, e vai com a mão esquerda à zona do pescoço do Debaste. E, portanto, empurrando claramente o Debaste para o chão, completamente incorreto, bem sancionado disciplinarmente. Pedro, para fechar este sem falta, que nota merece David Silva nesta vitória sofrida do Sporting em casa do Estrela da Amadora por 1-0? Depois de dois penaltis de televisão, sim, não é? Exatamente. Para mim, com 2 penaltis de televisão por assinalar, e acho que este pode ser o título, aliás, aqui para o nosso sem falta, porque são mesmo 2 penaltis. Eu acho que faltou aqui, obviamente, a ajuda daquilo que era muito importante, que era o vídeo-árbitro. Eu vou dar nota negativa ou nota 4. Portanto, são lances muito difíceis para um árbitro em terreno de jogo. Percebo que, se calhar, o VAR, baseado naquilo que é o ser ou não ser claro e óbvio, lá está, por não serem lances se calhar tão abertos quanto isso, possa ter, baseado nesse protocolo, não ter feito em sua intervenção. O problema é que eu acho que são 2 situações para penalti que não foram sancionadas, não foram assinaladas e, portanto, para mim, nota negativa, nota 4. Nota 4 para David Silva, o árbitro que apitou nesta 29ª jornada o Estrela da Amadora 0, Sporting 1. Pedro Henriques, para esta 29ª jornada temos novo encontro marcado já este domingo. Amanhã. Vamos acompanhar Benfica Nacional e também o Estoril Porto. Um grande abraço. Este programa tem o apoio de BetClick.